Olá, educadoras e educadores. Estamos chegando ao final da nossa conversa. Já conversamos sobre o projeto 2026, como que ele vai acontecer, falamos sobre os ODS, sobre o diálogo comunitário, e enfim, todas as bases, a metodologia ativa, a metodologia de projetos e finalmente agora vamos estar falando sobre o dia a dia do nosso projeto 2026. Como já colocado no primeiro vídeo, o Ecoviver atende escolas de realidades e alunos de idades muito diferentes, não é? Há escolas à beira-mar, perto de rios, escolas no campo, escolas na cidade, escolas rurais. Isto significa que é necessário que vocês façam uma adaptação daquilo que está sendo proposto. No manual, no guia do professor, nós colocamos várias possibilidades de se lidar com cada uma das atividades, mas são vocês, diante da realidade de cada uma das salas, que vão terminar de escrever o nosso material, tá certo? Como nós já preparamos, nos vídeos anteriores, antes do início da jornada, eu vou começar hoje a nossa conversa falando direto como que essa jornada vai acontecer, porque ela tem algumas especificidades que são novas nesse projeto de 2026. Ela vai ter, como nos outros anos, 3 etapas. A primeira delas, que é envolver e descobrir, é quando vocês vão analisar o entorno da sua escola em busca de compreender quais são os problemas ou as melhorias que podem ser feitas nela. E vão também olhar o que é que outras pessoas que moram ou trabalham no entorno gostariam que fosse melhorado ou então problemas que fossem resolvidos no entorno da escola de vocês. A segunda etapa, que é mãos à obra, é quando vocês vão estar pensando esse projeto, não só vocês, mas junto com pessoas da comunidade que vão estar sendo convidadas para pensar e executar esse projeto. E vão fazer então essa execução, planejar e executar o projeto que foi escolhido por vocês, juntamente com a comunidade que vive nesse território da escola. E a terceira etapa, que é multiplicar e compartilhar, que é quando vocês preparam a mostra teatral que vão compartilhar com a comunidade para que aquilo tudo que vocês aprenderam e descobriram e pensaram possa ser compartilhado com um número maior de pessoas e a efetividade do projeto acabe ficando mais extensa. Vamos lá para perceber como que vocês podem desenvolver cada uma dessas etapas? A primeira etapa, ela começa com um convite para os alunos observarem o entorno da escola. Olhar e ver são coisas diferentes. Muitas vezes nós passamos por lugares 1000 vezes e não enxergamos efetivamente o que tem esse olhar. Por isso é importante que você converse com eles sobre como olhar de uma forma crítica para esse entorno da sua escola. E aí que eles possam sair para observar. Nós sugerimos que antes deles saírem, para responder as perguntas que estão lá no caderno do aluno, que são 3 perguntas, que você faça uma experiência com eles em sala de aula e responda as 3 para que eles aprendam o que é que cada uma delas está pedindo e como que eles podem fazer esse registro. Depois, vamos para o mundo para olhar, Vamos para o entorno da escola, sair dos muros. Se os seus alunos forem pequenos, talvez fosse bom você fazer uma visita ali nas ruas, no entorno, junto com eles, para que eles possam fazer essa observação crítica. Se eles forem maiores, eles podem fazer isso juntos, podem fazer também com seus familiares. Há muitas possibilidades e você vai ver qual delas é melhor para a sua turma. Quando eles estiverem nessa observação, é interessante que eles anotem aquilo que eles estão pensando. Uma vez
feita a observação no dia que você marcou, ou então depois do passeio que você fez com eles, organize-os em equipes. Nesse momento, o que a gente quer é que eles compartilhem essas observações e vejam se o que cada um olhou como um problema ou como um desejo de melhoria é a mesma coisa ou são desejos diferentes. E daí a equipe coloca em ordem o que aprendeu. Se, por exemplo, 2 ou 3 colegas escolheram a mesma coisa como algo que gostaria que fosse melhorado, aí você coloca, por exemplo, eu gostaria que o parque que tem perto da escola fosse revitalizado, fosse arrumado. 2 ou 3 colocaram isso, então você põe ali o desejo e marca que foram 3 pessoas que escolheram aquilo lá. Organiza e depois que as equipes tiverem feito isto, você abre para o grupão. E daí cada equipe vai colocando o que observou e quantas crianças, ou quantos jovens escolheram aquilo como desejo de melhoria. Desta observação vai nascer quais são os 3 primeiros desejos de melhoria no entorno da escola que a sua turma escolheu. Muito bem. Uma vez que você já sabe, qual é o desejo campeão, vamos começar a aprofundar por ele. Aí então você pede que eles peguem apenas as observações das crianças que escolheram aquele desejo, tá? Ou seja, nós vamos diminuir muito o número de resultados para serem observados. E vamos pedir que eles leiam a resposta da segunda questão, que é: por que aquilo te incomoda? Por que você gostaria que aquilo fosse resolvido ou que aquela questão fosse melhorada? Anote, porque essa razão que leva, que não é necessariamente a mesma para todas as crianças que escolheram, ela já vai dar um olhar de como que poderia ser o caminho desse projeto. Uma vez que você fez, a organização dessa segunda questão, aí você vai para a terceira. As crianças que escolheram aquilo, soluções que elas imaginaram. O que eles poderiam fazer para melhorar aquilo que desejavam? Colocado o que aquelas crianças que escolheram pensaram como solução, você abre para a classe. Quem sabe os outros colegas, mesmo não tendo escolhido aquilo como problema, possam ter boas ideias de como poderia ser trabalhado o que foi escolhido. Este cuidado nesse primeiro momento de organização dos dados, da observação das crianças, é muito importante por 2 razões. Uma, porque ele é uma preparação daquilo que vocês vão fazer depois, quando eles fizerem as entrevistas com a comunidade. Então, eles já vão saber como entrevistar, já vão saber como registrar e já vão saber como fazer o trabalho de organização depois, porque nós vamos ter nas entrevistas com a comunidade um número muito maior de respostas. Portanto, é importante que esse exercício tenha sido feito. E também é muito importante para que as crianças possam ter clareza daquilo que as incomoda, daquilo que elas gostariam que fosse transformado. Feito isso, começa a nova etapa, que é entrevistar as pessoas da comunidade. Eu estou falando aqui da comunidade, eu estou pensando na comunidade escolar que trabalha na escola. Estou pensando nas pessoas que moram na rua, nas ruas ali do entorno, no comércio que tem ali, sei lá, uma padaria, uma loja de alguma coisa. São essas pessoas que eles vão estar entrevistando. Dentro da escola existem muitas pessoas que trabalham e às vezes estão até invisíveis para eles. Eles podem entrevistar o pessoal da administração, o pessoal da limpeza, da cantina, o cara da perua da escola que leva, o pipoqueiro da frente. Só que vejam só, gente, eles precisam estar preparados para chegar nessas pessoas, Preparados em 2 direções. Uma é que é muito importante que eles levem uma cartinha
onde esteja escrito aquilo que é o projeto, como que ele vai ser desenvolvido, qual que é a finalidade, porque como são crianças, nem sempre os adultos que eles vão estar entrevistando vão levá-los tão a sério quanto é preciso ser levado, né? Por isso, escrever essa cartinha para que eles levem é um passo muito importante para efetivar a possibilidade deles fazerem essa entrevista. E ela deve ser assinada por você, educador, e pela coordenadora ou pela direção, para que seja alguma coisa oficial. E eles vão, então, partir para fazer as entrevistas. Lembrem que eles precisam levar papel, lápis, uma pranchetinha, uma coisa dura para ir anotando as respostas. E que é muito importante que eles anotem e depois leiam para a pessoa, para ela saber que eles anotaram certinho aquilo que ela queria dizer. Não é? Ela vai contar o que é que ela gostaria que fosse transformado, que fosse melhorado, um problema que ela vê ali no entorno da escola, e vai dizer por que aquilo incomoda, o que é que é difícil para ela na observação daquele problema. E depois, quais as soluções que ela poderia ter. E depois dessas entrevistas feitas, eles vão, no dia marcado por você, voltar e todo aquele processo que nós colocamos agora aqui com detalhes, que eles fizeram de organização, da entrevista, da observação deles, eles vão passar pelo mesmo processo de organização em relação às entrevistas. Então, em equipes, eles vão ver quais foram os desejos campeões, vão organizar pelo número de votações ali, de quantas pessoas, aí você vai abrir para o grupão, vai ver aquilo que a comunidade mais extensa, somando todas as entrevistas, escolheram. E vão de aí só aqueles que são os que desejaram a mesma coisa vai responder a segunda pergunta e a terceira. E depois que tiver organizado, vem uma pergunta muito importante, que é: será que aquilo que vocês da classe elegeram como o problema ou a melhoria que vocês mais gostariam é a mesma coisa que a comunidade enxerga? Ou são coisas diferentes? Há várias possibilidades aí. Há a possibilidade de que haja uma coincidência, que aquilo que a comunidade está olhando e o que vocês olharam seja semelhante. E aí, então, nós já temos resolvido qual que vai ser o projeto a ser desenvolvido. Pode ser que não seja semelhante, que a comunidade olhou para um lugar e vocês olharam para outro. Mas pode ser que o lugar que a comunidade olhou seja aquilo que era a segunda ou a terceira escolha de vocês. Se isso acontecer, aí você pega as crianças que escolheram aquela segunda ou terceira opção e você faz aquele mesmo processo. Por que aquilo incomoda? Quais as soluções? Porque aí você vai ter uma questão, né, que é um problema ou um desejo de melhoria que une o olhar das crianças junto com o olhar da comunidade. É muito importante que esse projeto que vai ser proposto, ele tenha significado para as crianças. E isso é um trabalho que vai acontecer nesse processo. Às vezes pode até acontecer de que as crianças tenham olhado para lugares e aquilo que a comunidade traz é outro. E na hora que eles olham o que a comunidade observou, eles acham que é mais interessante do que o que eles observaram. E daí escolhe-se o da comunidade. Vocês é que vão estar fazendo essa mediação entre este olhar das crianças e esse olhar do grupo da comunidade. Aí, então, nós vamos começar a partir para a segunda etapa, que é o mãos à obra. Isto que foi descoberto, que foi revelado, agora precisa se transformar num projeto efetivo. Essa segunda etapa, ela começa por um jogo muito incrível que nós criamos para vocês e que está detalhado como jogar e tudo isso no manual e no caderno do aluno. Ele é para ser jogado em equipe e chama-se Conexão Comunidade.
Esse jogo tem o objetivo, de uma maneira lúdica, preparar as crianças para conseguirem pensar soluções que possam ser dadas para problemas. Nós procuramos trazer ações que possam ser desenvolvidas em 3 planos. Uma num plano mais individual da criança, uma outra num plano de grupo e uma outra num plano maior, estrutural, que envolva um olhar, né, mais amplo, para que eles possam, também na hora de pensar as ações do seu projeto, saber que podem ter estes 3 planos de ação a partir de um problema. Começa então agora o momento de preparar o projeto. Nós não fizemos a entrevista da comunidade só para saber aquilo que a comunidade pensa, mas também para trazer a comunidade para elaborar e executar esse projeto juntos. Ou seja, agora é momento de convidar as pessoas que são de fora para pensar junto com as crianças. E esse é um exercício muito importante, né? De novo, é preciso que eles escrevam uma cartinha fazendo este convite para eles levarem para as pessoas. E como que vocês podem pensar junto com as crianças para fazer essa escolha? Primeiro, vamos começar pelas pessoas que escolheram a mesma coisa, porque significa que aquele problema já as atinge, já é um problema para elas, tá certo? Então, primeiro o convite para estas pessoas. Depois, também é possível fazer convites para outras pessoas que não escolheram, mas que você, junto com as crianças, imaginam que possam ser pessoas interessantes. Estas pessoas interessantes, é preciso que vocês sejam muito, como que eu posso dizer, assim, muito sensíveis para ajudar a escolher. É importante que sejam pessoas que deem valor para as crianças e para a opinião das crianças, que sejam pessoas delicadas para conversar, para que eles possam ter uma interação que seja gostosa e produtiva com quem for escolhido. E não é interessante também trazer muitas pessoas. Eu acho que 2, 3 são suficientes, porque se tiver muita gente, para conseguir conciliar essa discussão e essa execução, fica muito complicado para as crianças. Muito bem. Aí, então, vamos treinar as pessoas de como fazer o convite, da delicadeza com que se fala. É interessante sempre na primeira parte e também na segunda, deles irem em duplas ou trios para que um dê força para o outro, né? Às vezes receber um não é uma coisa difícil e eles estando juntos, eles se sentem mais seguros, não é? Então, tanto na parte da entrevista quanto na parte agora do convite, é bom que eles estejam em duplas ou trios para que um dê força para o outro. Então vai chegar o dia de recebê-los. Prepare a sala, prepare a turma, escolha representantes que recebam, que falem em nome da classe, aquilo que vai acontecer, explique tudo para que eles possam inserir essas pessoas de uma maneira bem gostosa e bacana. E aí então começa o pensamento do projeto. Nós colocamos no caderno do aluno um detalhe assim, de passos que são importantes de serem executados, para que eles possam ir pensando pedacinho a pedacinho e o projeto fique o mais completo possível, fique o mais bem elaborado. Essa parte de criação do projeto mais detalhada é muito importante, porque quanto mais ele tiver pensado nos seus detalhes, né? Nos materiais necessários, quem vai executar, qual o cronograma, tudo isso, maior a chance dele dar certo.
e por isso muito maior a chance dele ser efetivo no resultado e falar para as crianças o quanto elas são capazes de fazer coisas bacanas, de executar uma transformação da realidade, o que dá potência, mexe com a autoestima, melhora toda a autoimagem destas crianças, e isso é muito, gente. Então, invistam, gastem energia neste pensamento. Vocês vão estar recebendo das suas coordenadoras regionais um link para preencher um formulário que pede que vocês respondam isso tudo. O que é que foi escolhido pela turma, qual foi a razão, qual foi a forma como vocês pensaram, a ação que vocês pensaram em executar. E esse preenchimento é muito importante para que a gente possa depois ter uma visão geral de todas as turmas, quais são as questões mais importantes que o entorno das escolas enfrentam, né, e gostariam de ver melhoradas. Muito bem, projeto pensado, vamos à execução, né? Essa execução é fundamental e os alunos precisam muito da sua presença e da escola, né? O que nós queremos é que a comunidade escolar se envolva na execução desse projeto. E eu acho que vão sair coisas incríveis, pessoal. Terminamos assim, né, com a execução do projeto, a segunda etapa, que é o Mãos à Obra. Eu tenho certeza que as crianças e vocês vão ficar muito orgulhosos de observar aquilo que vocês puderam transformar. Chegamos então agora à terceira e última etapa do projeto, que é o compartilhar e multiplicar. Quando as crianças vão, a partir de tudo que elas viveram, do que elas aprenderam, criar uma peça teatral, esquetes teatrais, para compartilhar com a comunidade. É um momento muito rico. Convidem outras turmas, convidem as pessoas que foram entrevistadas, as pessoas, óbvio, que participaram da execução do projeto, os seus familiares. É importante que haja realmente um público para viver. Isso, de um lado, é complicado, porque gera mais ansiedade nas crianças. Por outro lado, isso também gera mais orgulho e mais alegria, né, de estar podendo se apresentar. Montar e executar essa peça teatral é muito desafiador. Faz com que eles conheçam potências que, às vezes, eles nem sabiam que tinham. Essa apresentação teatral, ela vai acontecer, então, na mostra nas escolas. E invistam no treinamento, invistam em que eles se preparem e se sintam seguros. Vocês têm um vídeo que foi feito ano passado pelo Cristiano e pela Silvana, que são especialistas em teatro, que vão dar todas as dicas e todas as orientações para que vocês possam também vocês se sentirem seguras e seguros para fazer esse trabalho com as crianças. Eu tenho certeza que vai ser um novo sucesso e vocês vão poder viver a realização de terem participado do Ecoviver 2026 junto com as crianças e feito uma diferença real e significativa no entorno da sua escola, desenvolvendo a cidadania, desenvolvendo nas crianças a consciência da potência que cada um de nós, enquanto cidadão, tem para transformar, nem que seja um pouquinho da realidade onde a gente vive. É isso aí, pessoal. Até o ano que vem. Beijos!